Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossas aulas de sociologia de hoje, tá bom? Olha, o tema da aula de hoje é a sociologia de Augusto Comte. Para alguns, Augusto, para outros pode-se dizer também Auguste Comte. No caso, para estudar a sociologia de Augusto Comte, a gente precisa dar uma volta ao passado e entender os contextos, o contexto de transformação social que estava sendo uma realidade para a Europa do século XIX e que levou Auguste Comte a fazer uma sociologia. Daí a gente vai lá no século XV, século XVI e olha para a manifestação artística do Renascimento, o renascentismo, para a gente poder começar a observar as transformações da mentalidade e das práticas sociais que têm início naquele período e que vão romper com toda uma organização social que durou durante todo o período medieval. Então, o renascentismo, através das pinturas, através da arquitetura, através das esculturas, começa a trazer para a sociedade uma nova forma de enxergar o mundo, que agora coloca o homem como um objeto mais importante, um objeto central na sociedade. O que rompe com a ideia do teocentrismo, que tinha Deus no centro de todas as coisas. Depois nós vamos ter a Revolução Científica, já nos anos de 1700, transformando a organização do trabalho da sociedade. A partir da Revolução Científica, a razão, a ciência começa a contribuir com os homens nos seus processos produtivos, nos seus processos de geração de subsistência e de riquezas. Isso tudo vai ser adicionado ao poder que a filosofia iluminista traz, que vai literalmente radicalizar com toda a mentalidade social do período medieval. Os iluministas, com suas ideias de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, eles vão literalmente trazer uma nova forma de posicionamento social, político e econômico. A liberdade econômica, por exemplo, de Adam Smith, é uma das manifestações iluministas que contribuem para essa nova sociedade. E por fim, tudo isso vai se concretizar dentro da Revolução Francesa, aonde a política do absolutismo monárquico vai ficar totalmente abandonada e no seu lugar surge uma ideia de democracia, uma ideia de divisão de poderes, uma ideia do povo assumir o poder no lugar dos antigos reis que eram escolhidos a partir de uma ideia de divindade do poder monárquico. Então, tudo isso gerou grandes transformações, gerou grandes mudanças na sociedade da época. E tudo parecia muito perdido, tudo parecia muito sem uma ordem social. Por conta disso, Augusto Comte traz uma ideia de estudar a sociedade para depois influenciar sobre essa sociedade. Ele tem como principais objetivos transformar o saber, a compreensão social em uma ciência que tivesse a mesma credibilidade, o mesmo respeito que as demais ciências, como a matemática, a química, a física, a biologia. E também o objetivo principal de Comte era restabelecer a ordem social diante de todas as transformações que aconteceram desde o século XVI até o século XIX. Qual era a forma que Comte trazia para isso? Compreensão da dinâmica social, a partir da observação do que estava acontecendo, adquirir a compreensão do que era essa mudança que estava em vigor na sociedade da época. Por que essas coisas estavam acontecendo? O que tinha levado a sociedade a ter tais transformações? A partir dessa ideia, Comte vai desenvolver a sua sociologia baseado num pensamento de desenvolvimento, de processo evolutivo das ciências. Isso vai ser chamado por Comte de teoria dos três estados. Vou explicar para vocês o que é isso.
É uma forma de propor essa compreensão de que todo conhecimento humano passa por 3 estados evolutivos até chegar no auge, até chegar no patamar do que nós chamamos de conhecimento científico. Essa ideia, ela começa a partir do conhecimento, ou melhor, do estado teológico ou fictício, que se caracteriza por uma compreensão do mundo a partir de ideias divinizadas, mitológicas. Tudo aquilo que nós compreendíamos do mundo dentro do estado teológico tinha sua explicação a partir das ideias da igreja, a partir das ideias dos mitos construídos pelo homem para explicar os fenômenos, para explicar a criação da terra, a criação da humanidade e tudo aquilo que está envolvido dentro da sociedade. Um exemplo bom que nós temos do estado teológico são os mitos gregos. Os mitos que explicam coisas do cotidiano das pessoas a partir de histórias inventadas. Porque tudo aquilo que é mito não é verdade. Tudo aquilo que é mito, uma hora pode cair quando a verdade aparecer. Bom, depois do estado teológico, a sociedade entraria no estado metafísico ou abstrato, que é uma transição entre o teológico e o estado positivo. Dentro do estado metafísico ou abstrato, a filosofia, que busca a essência e a origem das coisas através da discussão entre os indivíduos, é a maior e a principal forma de conhecimento. Um exemplo do estado metafísico ou abstrato é a própria filosofia. Desde a filosofia grega até a filosofia contemporânea, até a filosofia atual. E por fim, o estado positivo ou científico, que é baseado na observação, aonde tudo aquilo que é observado pode ser comprovado a partir de experiências. Isso serve tanto para uma experiência de uma doença causada pelo vírus do coronavírus, até o estudo, a observação de um fenômeno social como o racismo ou como o feminismo. E um exemplo clássico para a gente entender o estado positivo ou científico são as teorias sobre o capitalismo. Por exemplo, a teoria criada por Karl Marx para poder explicar como que o capitalismo funcionava e quais as características do capitalismo. Bom, essa é a sociologia do Augusto Comte e ela vai influenciar em diversas áreas da sociedade, porque a sociologia dele tem como objetivo compreender a sociedade, mas depois agir sobre essa sociedade. É o que Comte construiu a partir das ideias do positivismo. O que é isso? Positivismo é um pensamento científico que tem como definição geral o conhecimento das bases da sociedade. Como que a sociedade se organizou para que determinado fator fosse uma realidade. Tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é fruto de uma experiência e que possa ser comprovado cientificamente. Então o Augusto Comte, através do positivismo, ele quer palpar a sociedade, ele quer tocar aquilo que pode ser transformado pela sociedade e depois agir sobre ela. O positivismo do Augusto Comte vai influenciar a sociedade europeia, mas depois ele vai ser levado para outros lugares, como o próprio caso do Brasil. O positivismo do Augusto Comte é aceito dentro dos movimentos republicanos, dentro dos círculos militares do Brasil, de forma a eles trazerem as ideias positivistas, por exemplo, para dentro da Constituição Federal Brasileira de 1891, a primeira Constituição republicana, quando na Constituição está definido a separação do Estado da religião, o que nós chamamos de Estado laico. E também os símbolos, como no caso da bandeira nacional, aonde a escrita Ordem e Progresso é um resumo de uma frase muito famosa do Augusto Comte, que é: o progresso é o desenvolvimento da ordem. Para ele, tudo aquilo que tivesse
desenvolvido seria consequência de uma ordem estabelecida. Lembrando então daquela ideia do Conte de restabelecer a ordem das coisas, que para ele era fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. É isso aí, pessoal. Gravem essa aula do pensamento do Augusto Conte, da sociologia do Augusto Conte, para a gente poder fazer as nossas atividades depois. Um abraço para vocês e até a próxima aula.